Hoje eu trago uma análise psicológica de um dos meus livros favoritos da vida. Eu já o li 2 vezes, tá entre uma das minhas leituras faves de 2022. Estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Como eu sempre digo, para entender uma obra é indispensável entender um pouco da história de vida do autor e conhecer também um pouco do contexto histórico ao qual o mesmo estava inserido. Vamos lá. O livro reflete muito do mundo interno do autor. É uma conversa, uma troca belíssima do mundo interno dele para com o nosso. O Tolstói foi membro da alta aristocracia russa e, como eu expliquei para vocês no vídeo do livro O Príncipe, o cargo mais alto que um homem comum pode ascender em um país cujo regime é a monarquia é o de conde. Então, esse livro foi escrito pelo conde Lev Nikolaevich Tolstói, que nasceu em 1828. Na juventude, muitos anos ali da vida dele foram dedicados a jogos e farras, porém, com o passar do tempo, ele foi sentindo uma inquietação interna para dar um rumo mais significativo à existência dele. Esse sentimento me remete a uma angústia existencial. E essa fome de profundidade se reflete não só nesse livro, que é curto, mas que é muito profundo. Essa questão da busca de propósito e sentido da existência marca muitos personagens, marca o rumo e marca o estilo dessa prosa. Ivan Ilitch, que é o nosso protagonista, é um personagem atormentado pelo vazio da vida dele. Eu penso aqui na frase, abre aspas, os meios justificam os fins, fecha aspas. Me remete muito essa frase aqui à vida do Ivan Ilitch. E também há nessa obra do Tolstói uma crítica intensa ao próprio meio aristocrático o qual ele viveu. Crítica essa que também foi uma fonte de inspiração para Edith Wharton escrever A Casa da Alegria. Vou trazer um recorte rápido desse livro para vocês. Por quê? O contexto da época da Edith Wharton, ela viveu numa alta sociedade nova-iorquina e esse livro dela em particular também é uma crítica a essa classe em específico, que é movida por aparências em seus mundos particulares e realidades que poucos têm acesso a tantos privilégios às custas de muitos. Vejam, por exemplo, que interessante a escolha do título A Casa da Alegria. É uma referência à Bíblia tirada do livro Eclesiastes, que diz, abre aspas, mais vale a dor que o riso, pois sob um rosto triste pode pulsar um coração feliz. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos na casa da alegria. Fecha aspas. Inclusive, esse livro da Edith está entre uma das minhas leituras favoritas de 2022. Eu trouxe ele porque é praticamente o mesmo contexto histórico do Lev Tolstói. Mas voltando aqui ao Tolstói. Esse modo dele de criticar a aristocracia da época dele e todo o seu entorno pode ter também como viés uma ideologia política. E pelo que eu li aqui, as ideias comunistas o influenciaram bastante. O que, é claro, critica uma sociedade ao qual ele está inserido desde o berço, e eu já imagino que um dos preços que o próprio Tolstói pagou foi o afastamento de muitos amigos e crítica, desses muitos seus conhecidos ali, que também estavam nessa mesma classe social que ele. O que já dá para pensar aqui um pouco no final da vida do Ivan Ilitch, que é o personagem. O qual, mesmo tendo morrido em casa, morreu numa solidão tremenda. E as últimas horas da vida dele foram bem angustiantes. Inclusive, Ivan Ilitch, assim como Tolstói, foi também um membro da aristocracia. Ouso dizer que o nosso herói, Ivan Ilitch, é praticamente uma biografia ficcional que reflete a dinâmica interna do Tolstói e um recorte da vida dele nesse momento.
e as similaridades são bem contundentes. Esse livro foi o penúltimo livro que o Tolstói publicou em vida. Os últimos anos da vida dele foram marcados por muita instabilidade interna e também com a família, assim como um descontentamento dele com os rumos da vida dele e com o ambiente em que ele estava inserido. Esse descontentamento eram tão intensos que ele cogita romper com a sociedade da época de forma bem radical. Abandonar a família, renunciar a todas as posses e depois ficar em um mosteiro. Quando alguém concretiza um plano que parece radical à primeira vista, a família e muitas pessoas ali ao redor, muitas vezes que enxergam ali apenas na superfície, costumam dizer que, foi do nada, foi de uma hora para outra. Mas tais palavras são bastante equivocadas para constatar um produto final de uma decisão que tem sido construída há meses ou anos na cabeça de alguém. É como eu sempre digo, as pessoas sempre dão amostras de quem são, nem sempre claras, concordo, mas sempre manifestas, né? Então, antes de concretizar esses planos, o Tolstói já estava falando sobre a sua angústia por intermédio dos seus personagens. E para quem o conheceu, provavelmente seus sintomas também comunicavam muito do seu mundo interno. Ele levou anos para tirar o plano do mundo das ideias, esse plano de romper com a sociedade da época, e após dramáticas hesitações, em outubro de 1910, ele vai para um convento. Depois ele muda-se para outro convento, e durante o trajeto de mudança, ele morre em uma estação ferroviária em novembro de 1910, menos de um mês depois que ele saiu definitivamente de casa. Esse livro é considerado uma novela, mas se me dissessem que ele também está próximo de um romance psicológico, eu concordaria. Essa narrativa é sobre a finitude da vida na sua forma mais direta e visceral, que eu já li depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E eu não sei se alguém algum dia ainda vai superar uma prosa sobre a morte tão bem quanto Machado. Afinal, para quem não se lembra, em Memórias Póstumas, o nosso herói Brás Cubas fala diretamente do seu caixão, senhoras e senhores. E a dedicatória, uma das mais brilhantes que eu já vi em livros cuja narrativa se debruça em falar sobre a morte. Vamos lá, a dedicatória, gente. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. Ainda falando sobre o porquê, eu vejo essa novela como uma espécie de quase romance psicológico. Esse livro é uma jornada angustiante e introspectiva sobre a vida íntima do Ivan Ilitch. Tão íntima que sua família nem nota, porque estão preocupados demais em impressionar quem nem gosta deles. E ainda não se deram conta do quanto apequenaram suas vivências. Assim como o Ivan Ilitch. Mas ele só se deu conta dessa constatação angustiante quando já não tinha mais como voltar atrás. E essa dinâmica que eu acabei de descrever pode ser uma mensagem que o autor quis nos passar, uma mensagem que transcende a condição humana, independente das barreiras geográficas, étnicas e de classe social. E para garantir o impacto da mensagem, esse livro é profundamente agoniante. Vocês já repararam que quando falamos em algo que é universal, não precisa de muitas palavras? O que se reflete no número de páginas. Dá para ler esse livro em um dia, levando em consideração o texto. Mas se você for muito sensível, talvez precise fazer muitas pausas para digerir a magnitude da mensagem. Uma lição parece contida nos últimos instantes de Ivan Ilitch, quando os sentimentos de ódio e rancor desaparecem de repente da alma do moribundo para cederem lugar à compreensão dos sofrimentos dos vivos e uma profunda compaixão. Essa modificação radical do ser íntimo de Ivan Ilitch, sobrevinda segundos antes do seu falecimento, dilui a dor e apaga a morte. Essa lição, porém, não é óbvia. Tão forte é a sensação de espanto evocada e transmitida pelo autor, que esquecemos tratar-se do caso de um homem que espia as mentiras de uma vida vazia.
Ficamos com a impressão de que todo morrer é horrível a uma única realidade do nosso mundo, que é a morte. As palavras finais são bastante ambíguas para autorizar tal interpretação. A drama resulta em catarse, mas não resolve medos ou dúvidas. Esse foi um parágrafo sobre uma experiência que a gente pode ter ao ler, né, principalmente destacando esse final, né? O drama resulta em catarse, mas não resolve medos ou dúvidas. E eu vou ler um outro parágrafo que, aqui no Brasil, mais especificamente em relação a esse parágrafo que eu vou ler, eu considero o Machado de Assis. Se hoje temos da morte um medo vergonhoso, como nunca a humanidade o sentira, se diante dela ficamos tomados de um arrepio gelado que nos atravessa o corpo e a alma e nos coagula o sangue das veias, tudo isso devemos-lo em grande parte a Tolstói, né? Então, aqui no Brasil, ao Machado. Outra questão sobre o autor que nos faz pensar o quanto o estado emocional de um autor não se separa da sua obra, ao contrário, a contamina, é que um depoimento de parentes e amigos, né? Esses parentes e amigos disseram que a morte virou uma obsessão para o Tolstói, lembrando que esse foi o penúltimo livro que ele lançou em vida, e vejam o tema, né? E mais uma vez, um recorte que conversa de modo muito contundente com o criador e obra, e que está nas palavras de um dos filhos do Tolstói. Embora, durante 35 anos, não deixasse de falar um só dia na morte, meu pai não a desejava, temia e fazia de tudo para adiá-la. Depois que um homem aprende a pensar, pensa sempre na própria morte. Naturalmente, a obsessão do homem havia de refletir-se na obra. Então, a partir de como se desenrola a vida e a agonia diante da morte do Ivan Ilitch, temos aqui uma projeção de como Tolstói via a própria condição de finitude dele mesmo. E eu garanto a vocês, essas projeções são bem dolorosas. E vocês vão ter mais detalhes quando eu for falar um pouquinho mais sobre aqui o enredo do livro. E sim, até aqui, eu só estou contextualizando vocês para que façam o exercício de sempre pesquisar sobre a vida do autor e contexto social ao qual, né, esse autor estava inserido. Sem essas informações, vocês vão perder muito da mensagem da obra e, em consequência, serão pouco assertivos. O livro já começa com uma notícia em um periódico. Senhores, disse ele, morreu Ivan Ilitch. Será possível? Embora Ivan Ilitch seja o protagonista, o livro é em terceira pessoa, o que me infere dizer que Tolstói, embora falasse da morte, embora os contornos para abarcar esse tema eram-lhe um assunto que o desestabilizava, o fato do autor usar a terceira pessoa me remete também um pouco a um distanciamento do tema. Por outro lado, esse recurso estilístico também aumenta o potencial da mensagem, porque ao invés de o autor nos deixar fantasiar sobre os sentimentos dos demais personagens, ele tem a oportunidade, a partir da terceira pessoa, de potencializar a mensagem para que não deixe margem para tanta dúvida do quão pouco pensamos e evitamos pensar na única certeza da vida. Depois da morte de Ivan Ilitch, né, os colegas de trabalho dele só conseguiam pensar mesmo era em quem o substituiria e no quanto o salário do substituto iria aumentar. O que nos remete também, né, dizer que o Ilitch não era lá muito querido. E ninguém se importava com ele, porém, competente no trabalho ele era, já que desde a sua doença, que os médicos já disseram, né, que era incurável, mas ainda assim, frente a essa constatação, ele só foi substituído quando morreu. O próprio fato da morte de um conhecido tão próximo despertou, como de costume, em cada um que teve dela conhecimento, um sentimento de alegria pelo fato de que morrera um outro e não ele. Aí está, morreu, mas não eu. Eu trouxe esse trecho porque ele exemplifica um pouco do distanciamento, né? E eu acho que fica mais claro esse conceito de distanciamento que eu falei para vocês mais cedo. Então, ninguém se perturbou, né, diante da notícia da morte dele, nem mesmo quando os assuntos das conversas sobre ele eram sobre o quão magro ele ficou, mas ele conservou o rosto belo,
né, segundo algumas pessoas, segundo fontes, né, rosto esse que parecia agora mais significativo do que em vida, segundo fontes, né. Agora, ao menos o Ivan Eilert conseguiu ser ele, só na morte. A esposa dele é uma criatura curiosa, Praskovia Fyodorowna. Não sei falar direito esses nomes, né, mas acho que é isso. Ela está geralmente tentando calcular os movimentos dela, como se deliberadamente quisesse causar uma impressão. O que me remete a pensar no quanto ela é ingênua e um tanto ridícula. Já que ela tem muita certeza de que consegue ter sob controle o que os demais vão pensar, o que me faz pensar num conceito que eu vou pegar emprestado da economia comportamental, que é, abre aspas, as pessoas têm excesso de confiança, fecha aspas. Ou seja, as pessoas que têm esse excesso de confiança, elas estão sob um viés, propensas a pensar que as suas capacidades de interpretar, discriminar e reagir frente ao ambiente é melhor do que realmente é. O que as leva a fazerem previsões extremas demais, né? Que acontece quando pensam que sabem o que os outros vão pensar e simulam um comportamento e as palavras para que tenham a impressão de que tem ali a situação saindo exatamente como planejaram. As descrições da Praskovia sobre os últimos dias do marido contêm pouco afeto positivo para com esse marido e me soou um tanto como se ela quisesse voltar a atenção para que conseguisse consolo para si mesma. Ela disse que o Ivan Eilert gritou sem cessar por 3 dias. Para mim, me soou como uma hipérbole, né? Usar a figura de linguagem, a hipérbole, é muito comum em personalidades que tendem ao drama e à hipocondria. E por fim, né, ela completa dizendo que ela teve que sofrer muito. E quanto ao marido, pensei eu, né? Ela tem tanta compaixão por si mesma que não sobrou mais nada, nem para o marido, nem para o resto do mundo. Como o livro é em terceira pessoa e a mulher do Ivan Eilert é bem chegada no drama, foi assim que eu pensei na hipérbole, gente. Ainda nessa conversa, a viúva está falando com Piotr Ivanovich, que depois desse relato ficou assustado e pensou que o mesmo poderia sucedê-lo, né, em sua morte. Bem, se nos cálculos da Praskovia ela queria consolo, o tiro saiu pela culatra, porque tudo o que ela conseguiu fazer foi afastá-lo da dor dela para que ele abraçasse a verdade dolorosa dele. O que, claro, essa reflexão durou muito pouco tempo, porque ele não estava preparado para se conectar e digerir a ideia da própria finitude. Portanto, novamente, vem um distanciamento disfarçado de curiosidade, né? Talvez um tanto mórbida, porque agora ele passa a questionar a viúva e quer saber pormenores do que se passou na cabeça do finado. Mais uma vez, o autor ressalta, né? Abre aspas, como se a morte fosse uma aventura inerente a Ivan Eilert apenas e de modo nenhum a ele também. Fecha aspas. E um paralelo aqui, para que vocês entendam esse movimento do Ivanovich. Quando você está lá fazendo terapia, na primeira sessão, o psicólogo vai começar a levantar apenas para si algumas questões para entender como você funciona, né? Ao longo das sessões, esses palpites vão ser confirmados ou refutados. E aí, à medida em que o analista entende que você tem ou não estrutura para acomodar algumas constatações sobre você, o analista vai falando sobre o seu funcionamento a partir da métrica do quanto você aguenta saber mais sobre você. Todo esse cuidado na devolutiva, por quê? Se um analista diz algo sobre você que é real, mas que o analisando não tem base para assimilar, a tendência é que se levantem defesas. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse movimento do Ivanovich. Defesas que se levantam não necessariamente porque ele se sentiu atacado, mas porque ele ainda não consegue acomodar a ideia de sustentar o peso da angústia que surge ao fazer o movimento de pensar na própria finitude dele. Então, o distanciamento, ele entra como uma defesa para tornar o assunto, para afastar o assunto. Eu até pensei em para tornar o assunto mais palatável, mas não, realmente o movimento dele é de vamos mudar de assunto mesmo.
Depois que o assunto mudou, a Praskovia quis saber como obteria o dinheiro do tesouro do marido. E mesmo que a conversa tivesse iniciado com uma dúvida, Ivanovich percebeu que a viúva estava a par do assunto até melhor do que ele. Lembram quando eu falei lá atrás que ela está geralmente tentando calcular os movimentos dela como se deliberadamente quisesse causar uma impressão? Mas ela frequentemente erra no tato, pelo excesso de confiança nas habilidades de esconder, e aí ela acaba por se revelar. A história é não linear, e depois de começar pelo final, Tolstói nos apresenta a jornada do nosso herói. Ele começa do começo nos contando que a história pregressa da vida do Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns. Ao mesmo tempo, ele faz um contraste de que foi terrível também, né? E agora, nesse começo, o autor faz um movimento de voltar ao final, nos contando que Ivan morreu aos 45 anos. Era filho de um funcionário que fizera em Petersburgo, em diferentes ministérios e departamentos. Aquele tipo de carreira que leva as pessoas a uma situação da qual elas, por mais evidente que seja a sua incapacidade para qualquer função de efetiva importância, não podem ser expulsas. Bom, parece que o Ivan Ilitch seguiu os passos do pai. Os pais dele tiveram 3 filhos, o Ivan Ilitch era o segundo, o terceiro, nas palavras do autor, era um fracassado. E aí, se tem um fracassado, há uma vaga em aberta para o filho modelo, já que temos uma tendência a buscar a aprovação dos nossos pais ao preço de nos anularmos. E se há entre um dos irmãos um fracassado, haverá comparações para reforçar todo um padrão que vai se cristalizar. Portanto, a vaga de exemplo da família foi preenchida por Ivan Ilitch. Ele estudou, fez faculdade de Direito junto com o irmão mais novo, porém o Ivan terminou, o irmão mais novo foi expulso antes de terminar a graduação, né? Então o Ivan Ilitch já é extremamente rígido desde novo, um homem que se achava excepcional, mas não era nada além do que se esperava dele. A régua e a bússola do Ivan Ilitch não eram seus valores humanos, mas sim a comparação. E com quem? Com as pessoas altamente colocadas na sociedade. Eu diria um tanto volúvel também. Embora tenha feito direito, aparentemente se guiava mais pela moral. O emprego que ele conseguiu após o fim da faculdade foi o pai que arranjou para ele. Ele é descrito no trabalho como um homem extremamente controlado e até severo, mas na vida privada é brincalhão e espirituoso. Ele estava na mais alta conta e conseguia a aprovação das pessoas também altamente colocadas. Ele trocava a aprovação interna pela externa. E essa era a bússola dele, né? A expectativa do outro, a ordem do outro, o desejo do outro. A quem pertencia a Ivan Ilitch? A todos, menos a ele. Ele é um fantoche e nem percebe. Conforme ele vai galgando degraus na hierarquia do tribunal, o que ele considera o quanto ele vai ganhar para comprar ternos mais caros, ele pensa na inveja que ele vai suscitar nos companheiros de trabalho, ele gosta bastante dos benefícios indiretos do trabalho, jamais a menção aos ganhos diretos, que são as virtudes, já que os indiretos podem suscitar vícios. Um exemplo de vício, nesse contexto que eu estou trazendo, é abuso de poder. Agora, com uma caneta, ele podia mostrar seu poder e mostrar que era um homem importante. Em relação a isso, eu me lembrei de uma passagem de um filme em que um soldado, ele humilha ali um dos seus prisioneiros. Daí esse prisioneiro tenta dissuadir esse soldado de não o prender, dizendo que tem inúmeros títulos, que é um homem importante no seu trabalho, e entrega alguns papéis como prova a esse soldado. O soldado pega os papéis e os joga no lixo, e em seguida diz: agora você não é nada. Eu não me lembro o nome do filme, se eu me lembrar, eu vou colocar aqui abaixo. Para mim, essa cena se encaixa, né, nesse contexto aqui de vida do Ivan Ilitch, na ilusão que ele tem de que ele é muito importante e poderoso, quando, na verdade, tudo o que ele tem são coisas que podem lhe ser tiradas. E bem, ele tem uma tendência a usar como bússola, como eu falei antes, a comparação. Então, essa é a métrica que rege as escolhas dele. Portanto, na escolha da esposa não seria diferente. A escolha se deu com base em aspectos que o tempo leva embora. Como, por exemplo, ser de uma família nobre e ser a moça mais bonita da cidade.
Ele só se esqueceu de pensar que beleza é efêmero e que fazer escolhas de parceiros para a vida com base em aparência ao invés de conexão não sustentam uma relação a longo prazo. Se a Praskovia o escolheu com base na mesma bússola, é completamente natural e esperado que ela seja indiferente aos sentimentos do marido, ao luto. O que importa não é quem esse marido foi, mas o que ele deixou que pode deixar a vida dela mais confortável. Mas ela só não quis ser tão direta ao indagar sobre o testamento, porque não fica bem, né, gente? Aparências. É aquela frase, né? Eu finjo que te engano e você finge que acredita. Tendo como bússola as aparências, as opiniões do Ivan Eilert nunca se sustentavam. E assim como se troca de roupa, ele também trocava de opinião. E sabe o que isso representa, para além das aparências? Que uma pessoa assim não é confiável. Uma pessoa assim não tem um respeito adquirido, só respeito enquanto durar o status. Lembram-se quando eu disse lá no começo que quando o pessoal que o Ivan Eilert trabalhava nem se importou com a morte dele, né? E a conversa, né, depois que ele morreu, foi sobre quem ia ocupar o lugar, quanto iriam ganhar. Lembram disso? Pois é, essa atitude das pessoas que trabalhavam com ele são um reflexo vivo da sociedade em que vivem. Então, Eilert não tinha nenhum sentimento pela Praskovia que justificasse a união. E seus cálculos para se casar, e realmente o autor usa a palavra cálculo. Os cálculos dele para casar eram com base em o que as pessoas altamente colocadas acham correto se casar. É claro que esse cálculo não dá mesmo muito certo a longo prazo, né? Para Ivan Eilert e para todas as pessoas do mundo. E a união feliz só durou à medida que o cheiro da mobília nova e das roupas novas durou. Depois, ela ficou grávida e aí ele fala que a vida perdeu o caráter leve, agradável e alegre. A Praskovia era ciumenta e fazia várias cenas que perturbavam o ambiente. E eu fiquei pensando, será que é aí? Daí que vem a frase, né? É quando você casa que conhece uma pessoa? Não. Isso é mais tipo você casar quando foca nos detalhes efêmeros e não tá muito afim de ver o que é pouco mutável, como o temperamento. Também não aconselho casar com ninguém quando você está apaixonado, né? Geralmente nessa fase que muitos psiquiatras descrevem como um estado de suspensão temporária da razão, junto com delírio, junto com umas alucinações também, pode acontecer. Não é recomendado tomar decisões de caráter definitivo se você estiver apaixonado. Segundo a ciência, a paixão pode durar entre 6 meses até 1 ano e meio. Não se casem apaixonados. Ivan Eilert estava apaixonado? Não. O que parece até pior do que se casar apaixonado. Eu não sei qual é pior, na verdade. Mas a Praskovia estava bem apaixonada. Então ele lidou com a mulher como ele não lida com a vida, dizendo a si mesmo que essa fase vai passar. Alguém conta para ele que personalidade se consolida na adolescência? Mas, né, nem sempre o tempo cura tudo. E Praskovia responde essa calma superficial dele com variações do mesmo comportamento, só que mais intensas. Ela o xinga, o reprime e mostra em casa quem é que manda. Cadê a caneta, Ivan Eilert? Brincadeiras à parte. Tolstói está falando aqui de outra pequena morte, a em vida mesmo, que já estava acontecendo a Ivan Eilert antes que ele se desse conta. Ele achou que era o casamento que estava em decadência, mas não só. E bem, os modos de se comunicar deles estavam bem ruins. E frente à impotência, ou quando alguém julga a si mesmo que não consegue resolver um conflito, então o Ivan Eilert e muitas pessoas do mundo o resolvem não resolvendo nada, isto é, fugindo. Então, ele passa a trabalhar mais e a arrumar várias desculpas para ficar fora de casa o máximo de tempo possível. E aí, claro que depois de trabalhar muito, né, para se ausentar de casa, ele conseguiu posições melhores no trabalho e também, em consequência, a aprovação de todos nesse trabalho.
Com mais filhos, Praskovia, que andando ali em círculo, intensifica ainda mais as suas inseguranças, uma mulher que não gosta da própria companhia e demanda uma atenção descomunal do marido, acaba ficando mais resmungona e zangada, né? E conforme ganhava promoções no trabalho, a vida a dois ficava cada vez mais desagradável para Eva Illich. Sobravam apenas uns raros períodos de paixão, que às vezes assaltavam os esposos, mas que duravam pouco. Depois, novamente, se lançavam ao mar de hostilidade oculta que se manifestava no afastamento entre eles. Esse afastamento poderia magoar a Eva Illich se ele não julgasse que tudo devia ser realmente assim. Mas ele já considerava essa situação não só normal, como também o objetivo de sua atuação na família. Bom, para completar esse inferno a dois, Praskovia, por pirraça, usa os filhos para atacar o marido. E um exemplo é quando o Ivan Illich tenta fazer um dos filhos estudar direito e a Praskovia o matricula em outro curso. Detalhe: ambos estão tão alheios à ideia de finitude que, embora alguns filhos tenham morrido de diversas causas, né? A vida entre eles segue mal. Mas não é por causa da perda desses filhos. O que me lembra um conceito chamado embotamento emocional, o qual uma pessoa que está nesse estado tem dificuldade de demonstrar emoções e sentimentos. Inclusive, esse sintoma, ele é bem mais comum em pessoas que têm esquizofrenia, mas o Ivan Illich é um homem típico. Então, algo de errado não está certo. O embotamento emocional, ele pode ser aqui no caso dele um sintoma para não lidar com situações que causem desestruturação. Então, como ele não conhece o mundo interno dele e as expressões que nos dão vida, que são os afetos, são completamente ignoradas por ele, e ele compensa essa falta com excesso de trabalho, o Ivan Illich já está morto há muito tempo, ele só não sabia. 17 anos depois de casados e com muitos bens que o Ivan Illich pensava possuir, mas que no final esses bens é que o possuíam, porque ele teria que se manter em jornadas de trabalho muito extenuantes para sustentar o padrão de vida. Isso já contando com o ovo da galinha. Porque ele também tinha muito excesso de confiança nas habilidades dele, e aí quando ele esperava uma promoção que outro ocupava a vaga dessa promoção que ele esperava, ele passa a ficar muito irritado. E pensando aqui em economia comportamental, gente, que é uma vertente da psicologia com economia, ter uma certa estabilidade financeira é imprescindível para a manutenção da estabilidade emocional. Já foi provado que quando estamos endividados, tomamos decisões piores do que quando a gente tem a reserva de emergência. E que uma das maiores causas de morte no mundo, que é o infarto, pode ser desencadeada por estresse. Um dos fatores é que muito estresse faz o nosso corpo liberar um hormônio que em excesso é tóxico para a homeostase, que é o cortisol, né, esse hormônio. E isso sem contar com a ansiedade, que se expressa no nosso corpo com emoções que preparam, né, todo o nosso organismo para lutar ou fugir. Como diz o neurocientista Pedro Calabres, imagina seu corpo desencadeando uma série de processos químicos e emocionais de luta e fuga enquanto você está assistindo TV, enquanto você está jantando com a sua família. Isso sem mencionar um outro quadro de adoecimento psíquico que tem a ver com ansiedade, que é o burnout. O burnout é quando trabalhar demais adoece. Para mim, ele já passou da fase da ansiedade generalizada e está entrando de cabeça em um burnout. E como vocês imaginam que o Ivan Illich está lidando com tudo isso? Usando a bússola dele, olhando para fora. Agora, com dívidas, sem a promoção que ele tinha certeza que conseguiria, ele sente que o mundo e todas as pessoas são injustas com ele. E aí, ele decide tirar umas férias curtas, novamente uma fuga, né? Ele não quer ter contato com as pessoas que ele julga, as pessoas do trabalho, que ele julga que foram injustas com ele. E como ele não pode, né, sair desse trabalho, porque ele tem muitas dívidas, ele decide fugir.
por um tempo, né? Então ele vai para casa, decide ir para a casa de campo do cunhado. Lá naquele ambiente calmo e sem as obrigações do trabalho, ele sente tédio, uma angústia intolerável e sente insônia. Para ocupar o vácuo, ele só consegue pensar em maneiras de como castigar os seus colegas de trabalho que não souberam apreciá-lo. Por fim, ele conseguiu, né, um trabalho 2 cargos acima do anterior e ele esqueceu, né, todas as mágoas contra os inimigos. Palavras do autor. A família, de repente, ficou mais amável com ele. Depois ele caiu de uma escada ao tentar mostrar como queria um serviço novo no novo apartamento, mas apesar da dor, todos diziam que a decoração nova ficou linda. Mas ele se irritava facilmente por qualquer pequena desordem ou pequena mancha no apartamento. Para mim, né, isso remete a um estresse causado pela dor que ele já estava sentindo. Mas ele se dizia que era um homem muito mais forte que o comum para a idade dele. Como se fizesse um deslocamento. Para não olhar para a verdadeira dor, ele encontrava outra de menor magnitude, deslocando para alguma desordem no apartamento. A Praskovia sugeriu que o marido se consultasse com o médico famoso, e após a consulta, o Eilert sentiu um profundo rancor do médico, que para ele parecia indiferente ao sofrimento e à dor, né, a dor que era ao lado do rim, né, que vinha tirando o gosto da vida dele. Ao meu ver, o médico era tão mecânico e funcional quanto o próprio Eilert. Ele só estava olhando para a versão dele do lado de fora. Agora, tudo pareceu triste a Aerith e aqui um paralelo. As nossas emoções são como lentes que dão contornos para como introjetamos o mundo. Se estamos felizes, o mundo parece maravilhoso. Mas se estamos tristes, o mundo parece mais hostil. Uma emoção que molda a nossa disposição é um recorte. Ela não nos define. As emoções contam sobre um estado do nosso mundo interno, mas não definem a nossa identidade. Por isso, é sempre importante não tomar decisões sérias sob nenhuma emoção forte, sejam elas positivas ou negativas. O único consolo foi tomar as medicações e ele ficou um tanto obsessivo com a própria saúde. Tá aí um sintoma do Ivan Eilert, ele é obsessivo porque é controlador. Então ele se conta a história de que se seguir um protocolo de autoobservação do sintoma, monitoramento do sintoma, ele pode assim conseguir com que esse imprevisto se mantenha dentro das coisas que ele pode controlar. Só que não é exatamente assim. Tem uma frase do Einstein que eu gosto bastante que fala, abre aspas, nenhum problema pode ser solucionado pelo mesmo grau de consciência que o criou. Fecha aspas. Pois é, se ele quisesse resultados diferentes, teria que parar de andar em círculos. Mas, infelizmente, ele não tem uma autopercepção tão apurada de si. Ele se vê como forte, uma constatação que tem como base uma estrutura frágil. Tem um viés que está encharcado no discurso do Ivan Eilert e que é bem documentado nos papers, chamado viés chamado Dunning-Kruger, que basicamente fala que as pessoas que são pouco competentes em uma área tendem a superestimar as suas habilidades, ao passo que as pessoas que são muito boas, de modo ali até acima da média em uma área ou habilidade, tendem a se subestimar. Esse viés tem esse nome porque foram esses dois pesquisadores que o documentaram, o David Alan Dunning e o Justin Kruger. No caso do Ivan Eilert, ele se encaixa na parte em que superestima as poucas habilidades que tem. Uma das consequências desse efeito é justamente a sensação de que o mundo e as pessoas são injustos com tal pessoa. Também excesso de pena de si mesmo, né? Inclui vitimização, tendência a não assumir as responsabilidades que cabe a essa pessoa e autocomiseração. O fato de todos os demais estarem saudáveis o atormentava ainda mais também. Eles jantam e dispersam-se. E a Ivan Eilert fica sozinho, com a consciência de que sua vida está envenenada, que ela envenena a vida dos demais e que este veneno não se enfraquece, mas penetra cada vez mais em todo o seu ser.
E era preciso ir para a cama com a consciência disso, acrescida de dor física e de horror, e frequentemente passar sem dormir a maior parte da noite devido à dor. Eu fiquei bem perturbada lendo, imagina para fazer esse roteiro. Foi bastante pausa, eu acho esse livro tão necessário quanto perturbador. Desde o início da doença, ele dormia só em um quarto apertado no escritório, né? Imagina, um apartamento tão grande e ele foi isolado em um quarto apertado. Eu imagino que deve ser porque estava muito difícil conviver com ele. Agora, a percepção de que ele está se definhando não lhe é mais estranha, está em todo ele. A dor e o gosto estranho na boca vêm lhe lembrar de cada instante sobre o seu corpo frágil e sua vida com prazo. Inicialmente, virou um bololô de sentimentos e junto com a percepção da morte, veio outros sentimentos que juntos só o faziam mais mal, como a inveja dos filhos, que estavam com saúde e fortes, a raiva da esposa, que para ele, né, ali ela, ao ouvir música e se distrair, para ele era como se ela não soubesse que um dia também iria partir. Às vezes dizia consigo: vou ocupar-me do serviço, bem que ele já me fez viver. Ia para o tribunal, repelindo todas as dúvidas, iniciava conversas com os colegas e sentava-se fazendo passar segundo um velho hábito. Mas de repente, em meio à sessão, a dor do lado iniciava, sem dar nenhuma atenção ao desenvolvimento do caso judiciário. Nem mesmo o ópio ou a morfina aliviavam a dor. Ela não ia embora, essa dor o olhava nos olhos, ele não sabia o que fazer com ela. Ele foi ficando cada vez mais debilitado, ao ponto de ficar dependente de alguém para ajudá-lo com as necessidades básicas. E aí que um consolo surge, que é o copeiro Gueracim. Sempre alegre, prestativo e irradiante, o Gueracim para mim é uma metáfora para a vida, para a luz, para a esperança. A princípio, Ailit ficava constrangido com o quão Gueracim fazia com asseio aquele serviço que para ele era repugnante, para o Ivan Ailit era repugnante, e depois de alguma intimidade, o Ailit ele pede ao Gueracim que segure, né, os pés dele e elevasse os pés, e o Ailit ele conta que teve a impressão de se sentir melhor. A partir de então, Ivan Ailit chamava às vezes Gueracim, fazendo-o segurar os seus pés sobre os ombros, e gostava de conversar com ele. Gueracim fazia isso com leveza, de bom grado, com simplicidade e uma bondade que deixavam Ivan Ailit comovido. A saúde, a força, a vitalidade de todas as demais pessoas ofendiam Ivan Ailit. Somente a força e a vitalidade de Gueracim não o entristeciam, e sim acalmavam-no. Essa próxima parte que eu vou ler é sobre a necessidade que nós, que somos seres gregários, temos de afeto. Eu vou contar para vocês sobre um rápido experimento que foi feito com um filhote de macaco, que ele foi separado da mãe ainda bebê, né? Então, colocaram na gaiola desse macaquinho duas mães falsas. Uma mãe era coberta por um pelo similar ao pelo da mãe verdadeira e só. E a outra mãe falsa era feita só de arame, e tinha também, entre esses arames, uma mamadeira. Os pesquisadores simularam algumas situações para despertar no macaquinho sensações de medo ou de susto e esperavam para ver qual das mães esse macaquinho escolhia. E na maioria das vezes ele corria para a mãe que tinha pelo. Muitas vezes o macaquinho escolhia afeto em detrimento de comida. Vou deixar o link do experimento abaixo. Esse experimento foi conduzido pelo psicólogo Harry Harlow e quero ler o seguinte trecho do livro que conversa com essa ideia do experimento. Além dessa mentira, ou em consequência dela, o que mais atormentava a Ivan Ailit era o fato de que ninguém se compadecesse dele da maneira como ele queria. Havia instantes, depois de prolongados sofrimentos, em que a Ivan Ailit queria mais que tudo, por mais que se envergonhasse de confessá-lo, que alguém se apiedasse dele como de uma criança doente. Queria ser acarinhado, beijado, que chorassem sobre ele, como se costuma acarinhar e consolar crianças. Ele sabia que era um juiz importante, que em parte já tinha uma barba grisalha e que por isso seria impossível, mas assim mesmo ele queria.
E nas suas relações com Gerassim havia algo próximo a isso. E por essa razão, as relações com Gerassim assim confortavam-no. Ninguém dá o que não teve. Os filhos não podem dar esse afeto ao Ailit porque ele não os ensinou. O Ailit deu-lhes o sustento material e só, jamais o apoio emocional. E isso porque também foi assim que o pai tratou dele. E se ele não deu, é porque não teve, né? E vira, gente, um efeito cascata. Ainda nessa página, fosse manhã ou noite, sexta-feira ou domingo, era tudo indiferente. O que havia era sempre o mesmo. Uma dor surda, torturante, que não sossegava um instante sequer. Lembram do conceito de embotamento emocional? Pois é, esse fenômeno pode evoluir para uma apatia. E quando ele fala que tudo é indiferente, é disso que eu estou falando. A apatia é uma sensação de quase ausência de sentimentos. Tanto faz. Outra interpretação minha nessa parte é sobre 3 palavras que quero destacar no conceito dessa frase, que é, abre aspas, uma dor surda, fecha aspas. Na minha interpretação, o autor me parece remeter à morte de forma simbólica. Já que a morte não nos ouve, ela não aceita súplicas, ela vai acontecer estando nós mudos ou gritando. Chega uma fase em que ele passa por algo que eu vou pegar emprestado uma frase do livro Sermões para descrever. Abre aspas. A meta da vida é a morte. Fecha aspas. A Violet passa a pensar que ao menos queria que ela chegasse depressa, o que é seguido por uma ambivalência quando depois ele se pega pensando que tudo é melhor que a morte. Todos se levantaram, despediram-se e partiram. Quando eles saíram, Violet teve a impressão de estar aliviado. A mentira desaparecera, saíra com eles. Mas ficara a dor. Sempre a mesma dor, sempre o mesmo medo. Faziam com que nada fosse mais pesado nem mais leve, tudo era pior. Nessa parte, o Violet faz um paralelo com a profissão dele, e compara os advogados com os médicos, né? O qual, nas conclusões dele, o qual todos mentiam. E aqui ele se pergunta o porquê todos mentem. E ele faz essa comparação com os médicos porque ele se consultou com vários e todos diziam a ele que ele iria melhorar, mas ele sabia que isso era uma mentira para não terem que também lidar com os sofrimentos deles próprios. A dor dele também os faria questionar suas saúdes e seus destinos. Como eu disse no vídeo 2 sobre uma análise dos pacientes no livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, temos uma tendência a negar a morte. Quando vemos que alguém está mal, automaticamente tendemos a falar coisas como vai ficar tudo bem. E bem, no fundo, sabemos que são palavras vazias. Primeiro, porque não podemos ter certeza de que vai ficar tudo bem. E segundo, que podemos cair no silogismo de que se X pessoa está mal e está viva, eu também compartilho de tais características, então o que impede que o mesmo se suceda comigo? Já sabemos a resposta para tal reflexão. Outro recorte de um monólogo interno que eu quero destacar é quando Violet passa a refletir sobre a vida e sobre o seu passado, os meios e os fins. E ele chega à conclusão que os melhores momentos da vida dele eram relacionados à infância. Depois, os momentos de alegria pareciam cada vez mais raros. Aqui, ele parece fazer um movimento de despersonalização, que é inclusive um sintoma da depressão, no qual há uma sensação de desconhecer quem se é e de se olhar e de se desligar da própria realidade, como se a pessoa fosse estranha a si mesmo. Aqui ele diz: lá na infância existia algo realmente agradável e com que se poderia viver se aquilo voltasse. Mas não existia mais um homem que tivera aquela experiência agradável. Era como se a recordação fosse sobre alguma outra pessoa. E quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha e imaginasse que já estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha e, na mesma medida, a vida saía de mim. E agora, pronto, morre. Agora vem o peso dos anos. Agora ele começou pelas perguntas antes de querer achar as respostas.
e é indispensável começar pelas perguntas. O problema é que ele se encontra em uma fase que já não tem mais esperança de ter tempo de se refazer, e Ailit se pergunta: talvez eu não tenha vivido como se deve, acudia-lhe de súbito a mente. Mas como não? Eu fiz tudo o que é preciso. Mas por mais que pense, não encontrou respostas. E quando lhe vinha o pensamento, e vinha-lhe com frequência, de que tudo aquilo ocorria porque ele não vivera como se deveria, lembrava no mesmo instante toda a correção da sua vida e repelia esse pensamento estranho. Nos últimos momentos, ele vivia mais no passado. Ele se trancou dentro de si para poder suportar melhor a realidade. Substitui, portanto, a constatação pela fantasia e um sonhar acordado. Essa parte dele sobre a infância me lembra o filme O Cidadão Kane. Esse filme conta a história de Charles Kane, que se torna um dos homens mais ricos do mundo. Desde a infância, Kane, assim como Ailit, vivem para seguir o que se espera deles de modo acrítico. E ambos usam seu poder, o status, para conseguir o aplauso e a atenção do outro. E parece que no último dia da morte do Kane, ele diz a palavra Rosebud. Só depois conseguiram entender o que era essa palavra. Ele estava se referindo a um trenó que o Kane ele ganhou na infância, uma fase em que ele foi realmente feliz. No momento em que o cidadão Kane dá seu último suspiro, tudo o que ele quer é a memória que está condicionada a esse brinquedo. O enredo de Citizen Kane, que é o nome original, é muito similar ao nosso protagonista desta novela. Apareciam-lhe, um após o outro, os quadros do seu passado. Isto começa sempre pelo que estava mais próximo no tempo e ia dar sempre no mais distante, na infância, onde ele se detinha. Se Ivan Ailit lembrava a ameixa seca cozida que lhe ofereciam agora para comer, vinha-lhe também à memória a ameixa seca crua francesa, enrugada da sua infância, o seu gosto peculiar e a abundância de saliva quando se chegava ao caroço. E a par dessa recordação de um sabor, surgia toda uma série de recordações daquela época. A ama seca, o irmão, os brinquedos. Não devo pensar nisso. É doloroso demais. Dizia Ivan Ailit a si mesmo e tornava a transportar-se para o presente. Quanto mais voltava para trás, mais vida havia. Havia igualmente mais bondade na existência e mais vida propriamente também. Havia um ponto luminoso, alhures atrás no começo da vida, e depois tudo se tornava cada vez mais negro, cada vez mais rápido. Novamente, ele vagueia entre passado e presente, que se alternam da seguinte forma. Seria possível explicar se se dissesse que não vivi como se deveria? Mas é impossível admiti-lo, dizia a si mesmo, lembrando toda a legitimidade, exatidão e decência da sua vida. É impossível admiti-lo, dizia, sorrindo com os lábios, como se alguém pudesse ver esse seu sorriso e ser enganado por ele. Não há explicação. O sofrimento, a morte, para quê? Ele deixa de tomar os remédios, porque ele sabe que não há remédio que cure a dor da alma. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis, e dizia a verdade. Mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. E tem mais algumas poucas páginas de angústia, sofrimento, arrependimento, redenção, raiva, perturbação. Eu te desafio a ler esse curto livro e não imaginar que essas poucas páginas carregam muito mais do que o que está contido aqui. E a mensagem: Tolstói sai todos os dias do túmulo para falar conosco é sobre isso. Fiz esse vídeo com um misto de esse livro me ensina com eu não estou preparada para me ver por essa perspectiva. Foi bacana e foi perturbador, foi um paradoxo. É isso.